QCY G1. Eu já estou até um tempinho com esse fone, tá? Já testei ele bastante. Eu vou falar aqui de forma rápida as especificações dele, porque eu quero trazer aqui para vocês a experiência que eles dão. Primeiramente, falar positivamente e muito bem da qualidade sonora dos fones QCY. Como sempre, excelente, tá? O que eu gosto muito na QCY é a equalização deles, que é muito bem equilibrada. Você não tem nada exagerado, nem muito grave e nem muito agudo, que vá atrapalhar os tons médios ou atrapalhar um ou outro. Então, de se tratando de qualidade sonora, esses fones são excelentes. Assim como o QCY HT01, que foi um dos primeiros vídeos de fone que eu trouxe aqui no canal e que inclusive é um fone que eu ainda recomendo bastante. Infelizmente, parece que a QCY tirou ele de linha e eu nem cheguei a trazer ainda o review do HT01C, que é o fone que eu tenho até hoje e que eu utilizo quase todos os dias e que é o que melhor me atendeu. Eu gosto muito, eles são muito confortáveis e não soltam muito da orelha. Então, tem todos os recursos que você pode imaginar em um fone TWS, como sensor de proximidade, uma boa proteção, carregamento sem fio e tudo mais. Mas, talvez mais para frente eu falo sobre esse fone aqui. Eu só cheguei a citar ele porque, como é um fone que eu recomendo muito em questão de qualidade sonora, para falar do G1, eu queria citar ele exatamente porque, em se tratando de sonoridade, ele soa praticamente igual ao HT01. A qualidade é muito boa e eles soam muito parecido. Então, em questão de qualidade, você vai estar super bem atendido com esses fones. Para um fone, eu acredito que esse é o fator principal. E falando rápido das especificações, ele é um Bluetooth 5.2, tem uma autonomia prometida aí de até 8 horas. Comigo ele durou 7 horas e pouco. O volume dele é bom, tá? Não é exageradamente alto, mas é um volume bom que vai agradar aí a maioria dos usuários. Não distorce quando você escuta muito alto, ele não vai ter uma distorção, uma perda grande de qualidade, como acontece em alguns fones. Ainda falando da autonomia, ele pode durar até 32 horas porque dá para recarregar até mais 3 vezes na case. Ele vai recarregar aí em até 2 horas. E ainda falando em recarregar, ele tem carregamento sem fio, tá? O que é muito bem-vindo aí. Às vezes, em algum momento, principalmente se você tiver um celular com aquele Quick Share, né, Power Share, você pode utilizar o próprio celular para recarregar os seus fones. Em algum momento, se você não estiver longe da tomada, você ainda vai ter aí um recurso extra que pode te auxiliar. E o conector é tipo C. Sobre a proteção dele, ele não tem especificação. Suponho que ele seja um IPX5, mas se a QCY não informou, eu acho que não é bom arriscar, por exemplo, em esportes que você pode estar na rua aí e acabar pegando uma chuva ou suando demais. Não é bom a gente arriscar, porque não tem especificação da fabricante. Em se tratando de qualidade sonora nas especificações, o códec de áudio que ele utiliza é o AAC e também tem compatibilidade com o USB-C. Claro que o AAC contribui aí um pouco com a qualidade sonora. Em se tratando do visual, ele com certeza vai agradar muito o público gamer. Me agradou também. Eu não sou muito de luzes muito fortes, mas mesmo assim o visual dele me agradou muito, porque ele tem uma cor cinza puxado para prata, né? Um cinza chumbo bem brilhoso, com detalhe QCY aqui na case, e os fones também tem um design muito bonito, e ele tem esses LEDs com aquele visual respirável, né? Que ele tem aquela função que o LED vai acendendo e apagando suavemente. Isso traz aí um visual muito legal, porém possa incomodar alguns devido à intensidade da luz. Os drives de áudio são de 10 mm e ele tem 4 microfones com função de ANC, que é o cancelamento de ruído quando você vai fazer chamadas. Ele tem um cancelamento ali de ruído nos microfones para melhorar um pouco o ambiente. Inclusive, vamos fazer o teste agora dos microfones. Teste de microfone dos fones TWS QCY G1. E também o teste do microfone simulando ruído ao fundo. Mas antes eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos a altura que eu escuto aqui para fazer o teste. E agora esse teste com os microfones do G1. Teste de microfone dos fones TWS QCY G1
simulando ruído ao fundo. E aí, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. E por esse fone ser touch, falando dos recursos touch dele, é um ponto muito positivo que eu gosto. Na QCY por um todo, porque todos esses fones touch deles você consegue configurar lá no aplicativo, que também tem equalizador, por exemplo. Mas eu gosto muito desse aplicativo porque você consegue configurar as funções do botão touch para você atender ou receber chamadas, pausar ou continuar a música, aumentar ou diminuir o volume, chamar assistente de voz, alternar entre o modo jogo e o modo normal. Tudo isso você consegue alternar configurando lá no aplicativo o que você quer que faz de um lado dos fones ou do outro lado, né? O fone direito ou esquerdo, cada função que você quer em cada um deles. Isso aí é muito bem-vindo e um ponto super positivo para esses fones. Falando do modo jogo, que é o ponto principal, afinal esses fones eles são voltados para o público gamer. Vamos testar aqui no celular o delay dele com o modo desligado, modo normal, né? E o modo jogo ligado, como que ele se sai. Mesmo sabendo que fones TWS não tem jeito. Eles sempre sofrem muito com delay, exatamente porque eles têm que manter a sincronia entre os dois totalmente sem fio. Mas aí as fabricantes tentam aí melhorar um pouco o delay. Se você joga muito, por exemplo, pode querer ativar esse recurso. Então vamos aos testes. E por último, um ponto negativo. Para mim, questão pessoal talvez, né? Mas esses fones não se encaixaram tão bem. Eles, mesmo eu trocando a borrachinha, ele veda bem, tá? Tem uma vedação legal em questão da sonoridade. Ele não tem cancelamento de ruído, mas as borrachinhas em si fazem um bom trabalho. Porém, esses fones, eu já comentei várias vezes, em quase todos os vídeos eu comento que eu não sou muito fã de fones com as hastes, né? Essas perninhas aqui. Mas tem gente que gosta. Porém, a maioria dos fones com essas perninhas, para mim, eles soltam muito fácil. E esse aqui, além disso, ele tem um formato ovalado, igual os Huawei Comfort Buds. Eles têm esse formato aqui ovalado que, para minha orelha, não cai tão bem. Então, mesmo trocando as borrachinhas, trocando a medida, assim, ele solta com certa facilidade, principalmente quando eu estou deitado ou você está mexendo bastante o maxilar. Para mim, ele solta um pouco fácil, tá? É o único ponto que pode ser questão pessoal, tá? E se você gostou desses fones, lembrando, vai ter o link aí na descrição, comprando por lá, você dá uma força aqui pro canal, tá? Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Não esqueça de verificar a sua inscrição, que ela é muito importante aqui pra gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.